Então, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos no 9º encontro, né? Esse encontro é só hoje para a gente falar sobre um pouco do Se Liga, né? Que é esse trabalho. É esse trabalho que começou, né, oficialmente no dia 28, começou segunda-feira e vai até o último dia de aula, né? Então, a gente tem essas últimas semanas para trabalhar com o aluno o Se Liga. Não é só o aluno que precisa de nota, mas são todos os alunos, né? Não sei se vocês receberam uma folhinha onde você tem que ver se o aluno é recuperação, reforço, né? E tem mais um termo lá que eles estão usando. Então, cada aluno da sala, ele é classificado... Aprofundamento. Fala, Dirce. Aprofundamento. Aprofundamento, isso. É aprofundamento, reforço e uma recuperação, né? Então, dentro dessas 3 semanas, a gente tem que pensar em atividades tanto do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, que devem ser revistas, que você considera ser relevante o trabalho, para estar aí aprofundando, reforçando ou recuperando, né? Então, a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre esse programa. Então, aí a gente chega aqui, ó, né, no nosso 4º planejamento, que é o Se Liga, e aí semana que vem fica para o feedback e o compartilhamento de vocês das atividades que vocês implementarem, tá? Foi falado que se na semana que vem todos os cursistas conseguirem apresentar o trabalho, a gente não precisa daí na semana do dia 16, né? Então, aí a gente encerra semana que vem. Então, aí, semana que vem, fica, então, esses minutos de encontro para fazer essa apresentação. Aí, a gente vê se faz um bem bolado na apresentação para que todos possam terminar a apresentação, então, na semana que vem. Se não der, aí a gente fica ainda com mais um encontro na semana do dia 16, tá? Mas aí a gente faz uma organização para dar para todo mundo apresentar. Então, a gente vai ter hoje o acolhimento, vamos pensar um pouquinho no que é o Se Liga, vamos ver uma metodologia que vai ser sugestão para ser trabalhada dentro da sala de aula, aí nós vamos para o Mão na Massa e para os finalmente vocês vão apresentar aquilo que vocês vão estar produzindo no Mão na Massa. Lembrando, tá? Lembrando, vou voltar lá no nosso Classroom. Vocês têm até sexta-feira para estar postando o relato de implementação, para estar postando o plano de ação, tá? Então, eu deixei, ó, já aqui no mural, você acha os 2 modelinhos do relato de implementação, tá? Não esqueça que o relato de implementação tem que ter fotos, tá? Que a foto é o que vai validar o seu relato. Além disso, coloque pelo menos um aluno, né, por escrito, ele gravado, né, a fala dele, do que ele achou dessa aula que você implementou, tá? Eles até pedem o pedagogo ou o diretor e o aluno, mas eu sei que, né, os pedagogos e professores nesse final de ano aí com prova Paraná não estão conseguindo ir para a sala, mas pelo menos o aluno, tá? Não deixe, porque isso daí é uma das rubricas que está sendo cobrada para dar a nota máxima, beleza? Então, aqui tem o modelo do relato de implementação. Onde que eu acho as 2 atividades para serem postadas? É aqui, ó, tá? Em atividades, você tem o plano de ação. Esse plano de ação é o que vocês construíram ao longo desses encontros. Então, é só você compartilhar o link lá, né? E o relato de implementação, você vai estar usando, se quiser, esse modelinho que eu postei aqui. Você abre aqui, ó. Quando você abre, você vai em ver atividade, você vai ver que tem aqui, ó, um formulário. Então, você vai postar aqui o link somente, tá? Então, voltando aqui, ó, você digitou ou nos slides
ou no Google Docs, ele gera um link. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, copio o link, certifique-se que tá CED aqui, tá? Só depois que você copia o link. Aí você volta lá, né? Você já deixa ele aberto, ó. E aí você cola o link aqui, tá? Isso vai ser feito tanto no plano de ação quanto no relato de implementação, tá? Então é só copiar o link. Lembra que o relato, o plano de ação, ele também está feito no Google Slide. Você vai lá, copia o link, cola aqui no formulário. E aí você clica em enviar, vai chegar para mim. Acabou a sua atividade? Não, pessoal. Lembra que para validar, eu vou até abrir um aqui que eu sou cursista, para vocês verem como é que fica. Ó, lembra que quando a gente tinha as nossas aulas, muitos alunos falavam que enviava, mas não chegava para a gente. Aí você vai, mas gente, esse aluno não enviou, porque não aparecia que tinha sido entregue. Aí quando você ia corrigir, aparecia. Por quê? O aluno não fazia isso, ó. Então, terminou de enviar, você vem ver aqui, ó. No cantinho esquerdo, vem ver seus trabalhos. Vai aparecer aqui, ó, ainda que não está entregue. Eu já entreguei tudo dos meus, ó, tá? Tá tudo devolvido. No de vocês vai aparecer que ainda não está devolvido. Você vai clicar em cima e você vai clicar em entregar. Em todas as atividades que tiver aqui, você clica em entregar, 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 tá? Então, tem que estar tudo, ó, devolvido, tá? Se tiver algum ainda para entregar, dá como atividade não concluída, tá? Então, vocês terminaram, ó, vou voltar aqui. Postou o link dos dois, falta ainda uma coisinha. Qual é essa coisinha? Clicar aqui e dar entregue em todas as atividades. Clique em cima de cada uma, entregue, 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 tá? Para aparecer como você está com tudo em dia das suas atividades. Deixar entregue, então, no lugar do devolvido ali? No caso aqui, se você não clicou ainda, vai estar para entregar, né? Você abriu aí? Qual é a palavrinha que está escrita? É que eu deixei. Aqui está escrito devolvido no meu. É que você já devolveu, então. Se não tiver algum que não está devolvido, quer dizer que você ainda precisa fazer essa ação. Então tá tudo certo. Quando tiver devolvido é porque tá tudo certo, é Tudo isso? certo. Se não Então tiver escrito devolvido, quer dizer que ainda você precisa clicar em cima e entregar a atividade. Entendi, Tá? beleza. O Entendido meu tá alguma dúvida? escrito atribuído. Isso, atribuído. Aí você vai clicar em cima do atribuído e vai entregar. Tá? Tem que estar tudo devolvido. Se tiver atribuído ainda, quer dizer que falta você fazer o quê? Clicar em cima da atividade e entregar, tá? Fala, NGL. Oi, prof. Desses modelos de implementação, tem 4 aqui. Qual deles que eu tenho que responder? Tem que você deixou de modelo, né? Eu deixei 2, Pro. Você que vai escolher. Por exemplo, você gosta mais de escrever no Google Docs. Eu deixei 2 modelos. Um está no slide e o outro está no Google Docs, que parece o Word, tá? Então, se você gostar de escrever mais no Google Slide, que parece o Google Apresentação, o PowerPoint, você vai nesse. Se não, ó, que é esse aqui. Ele vai mais ou menos nesse modelinho dos slides que eu envio para vocês. O outro modelo, ele é assim, ó. Eu não gosto de escrever muito nesse aqui, não. Porque esse aqui... Ué, nossa senhora, sumiu tudo aqui. Pera lá. O modelo que eu coloquei aqui sumiu tudo a escrita. Enegeli, dá uma volta. A hora que você abriu aqui, estava tudo sem escrita? Ixi. Dá uma voltadinha na hora que você abre aí. Tem aqui para você voltar as flechinhas para trás. Volta aqui para trás, porque sumiu tudo que eu tinha escrito. Mas, ó, antes de começar a digitar, tá? Você não vai digitar aí.
Eu acho que alguém deve ter entrado aí e... Deixa eu abrir do outro, pera lá. Acontece isso aí, vamos ver. Salva no Drive uma cópia, daí depois só posta o link lá para você. Você só digita depois, porque senão tudo que você digitar, ih, sumiu tudo. Eu vou ter que... Ele tá sem nada de escrita. Alguém deve ter começado a fazer. Eu vou colocar aqui de novo. Ó, então não começa a digitar sem antes fazer uma cópia, tá, pessoal? Porque se você começar a digitar direto aqui, todo mundo vai abrir, vai ver o que você escreveu, porque é essa a cópia principal, né? Então, você tem que vir em arquivo, fazer uma cópia. Eu vou colocar lá, mas o outro tá certinho já. Deixa eu voltar aqui. O que é do relato de implementação é a mesma escrita, tá? É o mesmo texto. Eu só coloquei em formato diferente. Onde que tá em vermelho aqui, ó, é onde você vai mudar, tá? É aqui onde você vai colocar as informações que precisa, nome da escola, quantas aulas e tudo mais. Então, você pode fazer tanto aqui quanto no outro. É o mesmo texto, tá? Mas só começa a digitar depois que fazer a cópia. Eu ainda fiz aquele esquema de fazer o copy, mas mesmo assim, acho que não deu. Acho que eu fiz alguma coisa errada aí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sim, não? Marli, Oi. você só pode retomar, fazendo um favor, como faz a cópia? Porque... A cópia, vou voltar aqui, ó. Isso, para eu não digitar aqui e ficar ó, em público. Você vem aqui em arquivo, tá conseguindo ver, Pro? Tô. Clica em arquivo, aí você tá vendo que aparece o quarto ícone, fazer uma cópia? Uhum. Toda a apresentação. Clica em cima, você dá o nome, né, ó, relato de implementação, e aí você fazer uma cópia. Dá um nome que você vai lembrar depois, né? Porque depois ele vai ficar gravado lá no seu Drive, tá? Aí você vai lá no Drive para você tentar achar ele na hora que você for digitar, beleza? A hora que você clicar em fazer uma cópia, ele vai abrir em outra página, que aí já é a sua cópia. Aí você consegue digitar, beleza. Okay. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Mas depois a gente vai ter o espacinho para você estar trabalhando em grupo. Aí o pessoal manda lá. Nós vamos fazer aquele subgrupo. Aí eles já mandam, vocês terminam de... Bom, para o nosso acolhimento, eu vou passar um videozinho para vocês. Os nossos adolescentes, muitos deles estão com essa luzinha apagada. Nós também estamos com essa luz apagada, né? Quebrados muitas vezes, né? Porque dá murro em ponta de faca. Você chega para dar sua aula, todo alegrinho, tipo Smurf, aí vem o aluno, ele te dá uma resposta, né, mal criada, não faz o que você está ali disposto que eles façam. Então, são N motivos que vão deixando a gente com a luzinha apagada, né? É preciso, assim, muita força de vontade para querer fazer a diferença, né? Num mundo que muitas vezes está falando para a gente que nós estamos fracassando, né? Eu acho que tem semana que a gente se sente fracassados. E aí tem semana que a gente está um pouquinho melhor, adoecidos, né? A Dirce que tá doente, né? Quantos outros também estão. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho hoje com o Se Liga. O Se Liga, ele tem uma legislação, ele está amparado por lei. Então, a gente tem que, quem quiser conhecer, ó, vou até abrir aqui para vocês, é esse ofício, né, circular, ó, tá? Então, ele está aqui amparado, né? Aqui da onde está esse amparo legal, o objetivo do Se Liga, né? Até o professor fala, em nenhum momento está aqui que é para passar aluno, aluno não fez nada, você tem que passar. Não está escrito isso em nenhum lugar do documento, né? Mas é retomar conteúdos,
reavaliar esses estudantes, aprofundar os conhecimentos, né? Para que haja, então, esse momento de rever com o aluno o que foi trabalhado, aprofundar, recuperar o que tem que ser recuperado. Não, até eles falam, não está no documento, então, em nenhum momento que você tem que fazer o quê? Aprovar. Até tem aqui, ó, as entregas das atividades não irá gerar abonos das faltas durante o ano letivo. O registro da frequência segue a organização de grade horária da escola, já inserida no RCO, independentemente dos arranjos diferenciados. Todos os estudantes devem frequentar as aulas e ser inseridos num dos grupos. Para os estudantes que estavam em situação de abandono escolar, os quais foram inseridos no sistema educacional de proteção lá, né, de combate ao... retornam à escola por meio de busca ativa, recuperam suas aprendizagens, esses têm que tirar 60 e obtendo a aprovação por nota, mas estão reprovados por frequência. E estes especificamente será possibilitada a reclassificação no início de fevereiro, tá? Então, vai ter uma nova reclassificação no início de fevereiro. Ó, os estudantes que retornam à instituição de ensino após as ações de combate ao abandono escolar e que não apresentarem frequência igual ou superior a 75% no computo geral do total de horas letivas, ainda que com média final igual ou superior a 60, serão retidos nos anos, períodos, etapas, ciclos. A estes estudantes deverá ser ofertado um plano de estudos especiais para a recuperação dos conteúdos. Aqueles que obtiverem rendimento satisfatório deverão ser ofertados os processos de reclassificação. Então, ou seja, o aluno está reprovado por falta, ele vai ser chamado para fazer o se liga, ele conseguiu a nota, vem de novo em fevereiro para fazer essa reclassificação, tá? Então, não é para abonar a falta, é isso que o documento diz, tá? Possibilidades de atendimento, ó, então aprofundamento, o reforço e a recuperação de estudos, né? Tem uma planilha aqui nesse documento, ó, do ensino médio e do ensino fundamental. Quais são os conteúdos? Vou abrir aqui para vocês estarem vendo, ó, tá? Você pode até usar essa planilha para você trabalhar com o seu aluno, tá? Ó, tem aqui. Então, você tem, dá para você preencher o nome aqui do aluno. Isso aqui é o pedagogo que às vezes mandou você já preencher, tá? Então, tem do primeiro ano, quais são os alunos que vão entrar, né, de reforço, aprofundamento e recuperação. Então, isso aqui vai ficar com o pedagogo, isso aqui vai ser mandado para o núcleo, tá? Então, às vezes, o pedagogo vai vir pedir para você, você vai falar assim, que encheção de saco, não é, porque eles também têm um compromisso para estar enviando esse material para o núcleo. Fala, Cristian. Bom, então, pessoal, a gente viu aqui, eu esqueci que não estava gravando, a gente discutiu um pouquinho o documento, que a gente tem que conhecer o documento, tá? Então, qualquer coisa, imprimam esse documento, vai ficar aqui, né, faz um impresso, grifa, leva, né, para você ter muito bem o que está sendo falado, tá? Então, olha lá, o Se Liga, então, ele tem que fazer essa classificação dos alunos, aprofundamento, reforço e recuperação, tá? Então, aprofundamento, o aluno já adquiriu o conhecimento, você só quer aprofundar. Reforço, quando os objetivos de aprendizagem não tiveram uma apropriação adequada. Então, aqui, por exemplo, você pode até trabalhar aqueles descritores que eles não atingiram na prova Paraná, tá? Nem na 1, nem na 2, você pode montar uma atividade nesse sentido. E recuperação para aqueles alunos que estão abaixo da nota, né? Eles não conseguiram realmente, depois de todo o trabalho que você deu, avaliações, ele não conseguiu recuperar a nota, então você vai fazer um trabalho de recuperação. Quem são os seus estudantes? Quais os perfis deles? Então, olha lá, quais são os pontos principais a serem considerados pelos professores quando ele vai fazer o planejamento e a organização do Se Liga?
Então, primeiro, reorganização curricular. Então, você vai ter que pensar quais são os conteúdos que você vai abordar. Então, você vai escolher um lá do primeiro trimestre, um do segundo, um do terceiro, tá? Pode ser um conteúdo que venha casar com uma nota que não tenha sido tão legal na prova Paraná. Então, você une o útil ao agradável. Segunda coisa, metodologia diversificada. Então, a proposta é que não se trabalhe de forma tradicional, como você trabalhou o ano inteiro. Então, a gente trabalhou algumas metodologias ativas, você pode estar escolhendo uma, duas ou três metodologias para estar trabalhando com o aluno. A avaliação da aprendizagem, tá? Então, você vai estar fazendo uma avaliação não somente daquela, vou trabalhar e vou dar uma avaliação, mas você pode trabalhar, então, o processo, né? Você pode dar uma nota no que ele fez, se ele participou. Então, você pode dar 2 notas ou 3. Então, lá o antes, né? Ele trouxe o material, ele leu o que eu pedi. O durante, ele participou. E depois, a atividade avaliativa, tá? Então, você pode estar avaliando ele aí em 3 momentos. E organização do tempo e espaço, né? Vai ser dentro da sala de aula. Agora que não vai ter mais essas plataformas dos professores de português, matemática e inglês, eu posso estar levando eles para a sala de computação, para estar fazendo uma atividade diferenciada, né? Então, pensar em outros espaços. Aqui tem aquela aprendizagem por pares, tá? Eu vou passar aqui o videozinho só para vocês lembrarem, porque é uma proposta de trabalho que pode estar sendo utilizado. Quando falamos de Peer Instruction, estamos pensando em uma metodologia sistematizada por Eric Mazur, professor de cursos de graduação da Universidade de Harvard. No Brasil, é comum a expressão Peer Instruction ser geralmente traduzida por instrução por pares. Isso lhe diz alguma coisa? A Peer Instruction surgiu de uma experiência que até há pouco tempo seria considerada arrojada por muitos educadores, mas que, devido a seus resultados, vem sendo adaptada a variados contextos de educação institucional em diversos países. Ficou curioso para saber que resultados foram esses? Então venha conosco! A experiência proposta por Mazur foi tão arrojada quanto exitosa. Ao solicitar aos alunos que conversassem entre si sobre o conteúdo de uma aula após tentativas malogradas de exposição e explicação, bastou poucos minutos para que a solução do problema fosse encontrada e compartilhada entre eles próprios. Por um lado, chegou-se a pensar que tal sucesso se devia ao fato de os alunos haverem tido uma experiência recente de erros de caminhos que conduzem à solução dos problemas propostos, de modo que tal experiência fresquinha favorece a explicação, entre os alunos, das razões que levam à solução do problema. Por outro lado, outra explicação para o sucesso da referida experiência foi a da forma de comunicação que os alunos desenvolvem entre si. Forma essa que não se harmoniza facilmente com a linguagem técnica normalmente usada pelo professor. De uma forma ou de outra, essa experiência marcou profundamente o professor Mazur, que a partir de então passou a realizar testes e sistematizar e apurar a metodologia que hoje chamamos de Peer Instruction. Lembrando, né, que a aprendizagem por pares, então, é uma proposta onde você vai trabalhar com o aluno em equipes, né? Mas essas equipes, então, ela precisa ter um pré, uma aula e um pós. Então, eu tenho que pensar, dentro da sala de aula são as atividades, tá? Então, eu penso aqui, o que é o pré? Eu vou mandar para o meu aluno um vídeo, eu vou mandar um texto, a leitura de uma parte do livro didático, para ele se apropriar um pouco do conceito. Dentro da aula, a gente vai aprofundar esse conceito, você vai verificar se eles leram, se eles aprenderam realmente aquele conceito por meio do quê? De atividades. E ampliando um pouco mais, né, com a sua explicação.
E o pós-aula, você vai dar uma atividade onde o aluno vai mostrar que longe da equipe ele possa ter se apropriado daquele conhecimento. Então, o peer instruction é esses 3 momentos. É o pré, a aula propriamente dita e a pós-aula, tá? E aí, que eu já expliquei para vocês o que é isso. Espera lá que tá falhando aqui. Gente, vai, meu filho. E aí, então, por que eles também falam dessa metodologia? Porque o objetivo deles é que a gente, então, não trabalhe tipo assim, eu vou dividir a sala, todos os alunos de aprofundamento ficam numa equipe, todos os alunos de reforço ficam em uma equipe, todos os alunos de recuperação ficam em uma equipe. A proposta deles é que se faça o quê? Você mescle, né, essas equipes. Então, que a gente trabalhe, tenha bastante atividades em equipe e que seja mesclado, né? Um aluno de aprofundamento, de reforço e recuperação. Então, dentro dessas equipes, você tem que ter um pouquinho de cada, para um ajudar o outro nessa construção do conhecimento, tá? Então, através do conhecimento do que eles já se apropriaram, eles então consigam ajudar o outro. Então, quem é o aprofundamento, o aluno que já está na fase do aprofundamento, eles seriam os monitores. O aluno do reforço é o facilitador e o recuperação é aqueles que vão estar fazendo o mesmo trabalho. O monitor, então, eles realizam as ações solicitadas como os demais estudantes, mas contribui auxiliando os demais colegas, realizando a interlocução com o professor. Então, ele vai mediando o conhecimento. Caso ali ele não consiga dar explicação, ele chama o professor para o professor estar ajudando. O facilitador, ele realiza também as atividades propostas, mas ele também pode contribuir com os colegas e retomar as fragilidades específicas em seu processo de aprendizagem. E o de que está de recuperação, ele vai fazer as atividades, né? Porque se ele tem uma fragilidade, às vezes ele não vai colaborar, né? Mas também pode acontecer dele ter aprendido uma coisa, o outro não tem. Então, é essa troca, né, de conhecimento que vai ser importante aí no momento da aula. Aí, aqui, eu vou colocar para vocês uma proposta de trabalho que foi desenvolvido, tá? Do primeiro trimestre. Essa atividade aqui foi pensada mediante essa metodologia da aprendizagem por pares. Então, aqui é o que? Eles mandaram, qual que é o conteúdo escolhido? Ó, uma atividade aqui para o Se Liga. É Guerra de Canudos, tá? Então, o professor, a primeira atividade, enviou pelo WhatsApp esse vídeo, para que os alunos pudessem ver o vídeo em casa da Guerra de Canudos. Na sala de aula, eles vão fazer essa primeira atividade aqui, ó, pensando junto. Quais foram? Então, eles vão ser divididos em equipes e eles vão tentar responder essas 3 perguntas. Quais foram as causas da Guerra de Canudos? Aponte os principais pontos do conflito e como terminou a Guerra de Canudos. Isso em sala de aula. Em casa, o aluno vai produzir isso daqui. Percebemos que no movimento de Canudos houve uma intensa repressão por parte do Estado republicano brasileiro. Em sua opinião, é possível considerar que o Estado ainda exerce forte repressão contra movimentos populares? Justifique. Então, essa é uma possibilidade de trabalho. Vou mostrar outra que é do segundo trimestre. Olha lá. Então, também é para os segundo trimestre. A temática aqui é a Revolução Cubana. O professor mandou um texto para que o aluno lesse. Em sala de aula, em equipes. Analise as imagens acima, se necessário, faça anotações. A partir da análise das imagens e do texto lido, o que foi a Revolução Cubana, ou qual a relação das fotos com a fase da Revolução Cubana. Então, os alunos teriam que produzir. E em casa,
ficaria então a seguinte atividade. A partir dos materiais e do debate, aponte como ocorreu o processo revolucionário e qual foi a participação popular. Então, em casa, ele iria produzir algo para entregar para o professor. A última proposta, do que é do terceiro trimestre, seria a Guerra do Paraguai. Mandaria, então na primeira semana, trabalharia a Guerra de Canudos. Na segunda semana, seria a... Nossa Senhora, tô velha, esqueci qual que é da segunda semana. A Revolução Cubana. E na terceira semana, a Guerra do Paraguai. Ou seja, cada semana seria um conteúdo, tá? E dentro desse conteúdo, então, estaria trabalhando com a questão da aprendizagem em pares. Em casa, eles leem o material, em sala, eles produzem alguma coisa, e para casa, então, eles fazem um texto, né? E nesse texto, então, você vai estar avaliando, tá? E daí, na última semana, ainda se tiver, né? Depois você faz uma avaliação contendo esses 3 conteúdos. Mas você vai ter, além da nota da prova, você vai ter a participação dele dentro da sala, você vai ter a produção dele em casa e você pode estar dando também se ele leu o material. Então, você vai ter 3 notas além da prova, tá? Então, você vai avaliar ele no todo e não só por meio de uma prova, tá? Então, essa é uma proposta. Agora, nós vamos produzir uma atividade, tá? Então, eu vou colocar vocês em grupos e aí nós vamos de novo, dentro daquele grupo que vocês já têm, né? Que é o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar numa possibilidade de trabalho. Então, vocês vão elencar o primeiro trimestre, que é a atividade que vocês escolhem, o segundo e o terceiro. Vocês vão pensar, hoje acho que só vai dar tempo para a gente montar o do primeiro trimestre. Então, vocês vão montar o primeiro trimestre e vocês vão montar já um esqueminha. O que vocês mandariam para o aluno, o que vocês pediriam para ele estar fazendo em sala de aula e uma atividade para fazer em casa, dentro dessa possibilidade do quê? Da instrução por pares. Já vamos deixar redondinho, porque já pode ser uma atividade que você vai aplicar com a sua turma. Então, você já sai daqui com uma proposta de trabalho que você vai realizar, tá? Então, eu vou colocar aqui, quem que é o primeiro grupo? A Enegélio, o Ivonir, a Dirce e a Marinilda. Mas acho que a Marinilda, ela não participa mais, né? Então, grupo 1. Eu vou colocar aqui o link, vocês vão entrando, vocês podem abrir, porque depois vocês vão ter que apresentar, tá? A proposta de trabalho de vocês. Abre aí um Google Slide, um de vocês, e vocês vão montando a atividade. Escreve o nome, seleciona o material que vocês mandariam, seleciona a atividade que você faria dentro da sala de aula e a proposta, como está feito ali, tá? Um slide para o material que você vai mandar, outro slide para a sala de aula e outro slide do que você estaria solicitando para casa. Um de vocês abre. Ah, a Marinilda está aí? Desculpa, Marinilda, que você não falou nada hoje. Estou bem quietinha, só ouvindo, mas estou aqui sim. Que nem eu não vi quem entrou. É que você entrou quietinha, eu achei que você não estava. Hoje. Desculpa, olha eu comendo bronha. Aí o segundo grupo vai ser, deixa eu ver aqui, vai ser o Marcel, o Cláudio, o Diógenes e a Ana. Tá todo mundo aí do grupo? Porque senão o Gustavo vai ficar sozinho. Ô, Gustavo, entra aqui também. O Gustavo e o isso João. que eu ia falar, eu tô com o segundo grupo agora. Entra aqui também, que aí já fica fácil. Vocês fazem um só. E o Tiago, e o Christian e a Valdete vai entrar no terceiro. E aí, façam a produção que depois vocês vão ter que compartilhar, tá? Para os colegas verem o material que vocês produziram.
Aí, quem dá aula no terceiro ano também, quem dá aula no segundo ano, pode até estar aproveitando esse material para trabalhar. Você já vai ter o que você vai trabalhar, né, durante essa semana ou na outra, beleza? Então, eu vou estar entrando junto nos grupos, às vezes vocês vão estar me vendo falar, mas não escutando, porque eu vou estar no outro grupo também, tá bom? Então, vamos entrando lá. Aí vocês escolhem o Christian ou o Thiago para ver quem que abre um Google Slide para vocês irem produzindo o material, tá? Abre o slide, tá com cor melhor, Christian. Não, mas abre um slide. Tá, abre em branco mesmo. Oi, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, vocês escolhem uma pessoa que vai abrir o slide para vocês estarem produzindo a atividade. Para fazer em 4 mãos, é só depois a pessoa mandar o link aqui no chat, e aí a pessoa vai colocando imagens. Vocês podem até dividir uma pessoa para fazer a primeira, a segunda etapa e a terceira etapa, ou senão vocês vão fazendo mesmo em conjunto. Apresentação, né? Slide? Isso, você vai lá nos 9 pontinhos. Isso. Aí você desce lá no amarelinho. Uhum. Aí você clica em cima dele, ele vai abrir, depois você compartilha a tela. Para a Enegele conseguir digitar, aí você copia o link aqui e manda para ela, ela pode te auxiliando para ir colocando uma imagem que ela tem, ou uma música, aí vocês vão construindo a 4 mãos. Tá. Não sei, eu pensei em trabalhar com qual turma que a gente vai trabalhar? O primeiro ano, né, Gé? Pode ser. Nós vamos fazer aí um plano de um conteúdo do primeiro trimestre, sabe? Para trabalhar com Siniga. Aí é simples, porque aí nós podemos, por exemplo, indicar um filme para eles assistirem em casa. Depois a gente apresenta alguns trechos do filme e aí nós passamos o conteúdo e damos uma atividade. É mais ou menos esse roteirinho. Aí é o que ela disse, é criar o slide para nós colocarmos, então, aí, por exemplo, o link do filme que estiver no YouTube, o conteúdo para eles terem acesso. E dando presença para evitar que o aluno chegue no passo do limite de faltas. Eu sou feliz, eu qualquer coisa, não é? Aquela caixinha, mas tira aquela coisa lá que eu vou entrar dentro, aquela parte. O link ela só deixou para nós acessarmos aqui. Agora eu acho que nós temos que fazer não sei se de que maneira nós vamos elaborar isso. Tem que fazer um slide em branco. Que alguém de vocês vai compartilhar o link? Marli, você pode dar um suporte, fazendo um favor aí para o Jorge fazer o slide? Porque eu estou no celular, todos nós, acho que a maioria que está no celular não está conseguindo. Ô, Jorge, eu consegui, eu vou enviar o link para vocês. Ó. Ah lá, o Gustavo está mandando. Você compartilha aqui, Gustavo.
entrar e começar a editar. Então, Marli, se eu compartilhar, o meu computador trava. Deixa eu compartilhar Foi então aqui uns para 10 vocês. minutos Espera para eu lá. conseguir fazer. Vou compartilhar aqui, então aí vocês vão vendo o que vocês estão fazendo daí. Espera lá, deixa eu ver onde que tá aqui. Aí, tá compartilhado aqui. Aí o que vocês forem produzindo vai aparecer aqui, tá? Aí então vocês escolhem pode ser uma charge. Primeiro é um material que vocês vão mandar para o aluno para ele estar se inteirando do assunto, né? Primeiro escolhe o tema. O que vocês vão recuperar, né, com o aluno? Qual assunto? Aí, em cima desse assunto, vocês vão montando. É um texto, é um videozinho que tem legal no YouTube, um filme. Aí, vocês vão montar a atividade dentro da sala de aula. Por fim, é uma atividade Gente, eu não consegui entrar no grupo, não. Não sei nem para onde que vai. Que grupo? Pera lá, deixa eu voltar. Quem que falou? A Marinilda? Você é do primeiro, Marinilda. É o grupo 1. Tá aqui em cima, ó. Pera lá, deixa eu colocar aqui de novo. Que tá lá, é a Dirce e a Enegeli. Vocês conseguiram acessar? Não, eu não recebi o link aqui, não. Eu enviei pelo chat. Ah. Ô, Marinilda, acabei de mandar aqui de novo. Entra, você é o grupo 1, tá? Você é com a Dirce e com a Enegeli. O Marcel vai estar no grupo que vocês estão, não nesse principal, é no de apoio, tá? O link que o Gustavo mandou. Pronto, agora deu certo. No Drive, espera lá. Isso. Peraí, eu vou ficar de olho aqui que eu tô no Drive. Tá, peraí que eu vou no Drive. Tá. Ó, não esquece que vocês vão ter que apresentar, tá? Então, até as 11h30 até as 11h30 vocês produzem. Aí 10 minutos para apresentação, beleza? Aí vocês vão compartilhar a tela e apresentar o material que vocês fizeram. Eu abri aqui os conteúdos do primeiro trimestre, a gente pode escolher alguma coisa, né? É sobre o Brasil colônia, os africanos no Brasil, os povos. Ó, deixa eu mamãe tirar. Perfeito, Gustavo. Fica mais fácil.
para ver se acaba logo, para não ter que fazer o se liga e o desliga. E aí tem uma turma. Tentando estabelecer a relação entre o passado e o presente. Mais ou menos por aí. Não sei também, me veio agora aqui. Se por Que eles adoram, que o Estado adora, né? Entender as consequências dos movimentos na organização sociopolítica da República Velha. Social, socioeconômico e político. É isso, entender a repercussão dos movimentos no contexto econômico, social e político da República Velha. Também dá. Então, entender... os desdobramentos nas esferas política, econômica e social da República Velha. Opa. Mais um só, vamos lá. Vamos pensar aqui. O que a gente pode... Se estendia a noite adentro. Exaustas, elas corriam o risco de ter um braço esmagado na moenda. Levante uma hipótese. Por que será que os senhores preferiam que as mulheres realizassem esse tipo de serviço? Aí, no caso, eles assistiriam ao vídeo e teriam essa pergunta, né, para eles criar uma hipótese em relação
ao trabalho dentro dos engenhos. Sim, ok. É bem interessante essa questão, dá para colocar sim. Não sei. NGL, não sei se isso é... Não, isso é bom. Eu fiz. Eu fiz em 2014, quando o excelentíssimo senhor Beto Richa cortou as aulas extras, daí eu fiquei um ano inteiro só. Olá, pessoal. O nosso interclasses a gente fez no sábado. Pegamos um sábado lá. Vamos lá ver a Fifi.
Pessoal, então vamos voltar aqui para a sala principal para vocês poderem estar falando qual foi a ideia de vocês, tá? Se vocês quiserem apresentar o material, tranquilo. Se não quiser, é só falar a ideia que vocês tiveram. Quem vai querer ser o primeiro grupo a falar? O grupo do primeiro ano mesmo? Vocês estão me escutando? Eu sim. Christian, Tiago, Dirce. Está terminando lá, já volto também. Tá. A Marinilda tá aí, o Gustavo, tá ouvindo? Diógenes. Quem quer começar falando, então, qual a temática que escolheram? O material que ia mandar para o aluno. Fala, Dirce. Tá, eu já vou começar, que eu quase não falo. Então, assim, ó, não deu tempo para a gente colocar tudo no coisa, mas eu vou concluir. A gente pensou em trabalhar a questão da independência do Brasil e o primeiro reinado no primeiro ano, tá? Primeiro, disponibilizar para o aluno no mural do Classroom as aulas, né, referente lá ao RCO. Também disponibilizar dentro do livro didático, onde ele pode buscar isso, se bem que o livro didático do aluno não contempla esse conteúdo, então teríamos que buscar outra fonte, tá? E pedir para que o aluno produza um mapa mental, tá? Isso em casa. Então, ele vai assistir as aulas lá, olha que aluno dedicado, vai assistir as aulas, vai produzir o seu mapa mental e vai trazer para a sala. Na sala de aula, a gente vai colocar em equipes de 3, eles vão escolher daí aquele mapa mental que está mais completo, tá? Mais completo, e vai os 3 redigir uma produção de texto em cima daquele mapa mental. Tipo assim, explicando o mapa mental, tá? Então, tem um mapa mental, agora ele vai produzir um texto explicando esse mapa mental. Depois que ele fizer isso, daí ele vai disponibilizar para a turma, ele vai socializar com a turma o mapa aí, ou o texto que ele fez. Foi isso que a gente pensou. Nossa, excelente ideia, hein? Legal. Só resta ter tempo para isso, né? Porque aí dá para você, que aí tem que mandar e aí eles têm que ter trazido o material pronto para produzir, né? E se não terminar em sala, terminar em casa daí, tá? Mas já fica por exemplo, o mapa mental que ele trouxer já é uma né? Tipo um 2, valendo 2, acrescentar lá os 50, já é uma nota que você vai dar. Não fica só a prova, né? E você está reforçando essa matéria aí. Tranquilo. Excelente. O outro grupo que queira apresentar? O que pensou? Podemos fazer o nosso, né, Thiago? Então, apresentar aqui. Pode ser. Então, beleza, eu só vou botar para apresentar a tela aqui, ó. Tranquilo. E... Tá todo mundo vendo? Beleza. Não, então, é o seguinte, eu e o Thiago, né, a gente trabalhou, o nosso plano é sobre a República Velha, né, então temos ideias para fazer um mapa mental com os alunos, né, pedir para eles em casa lerem sobre os movimentos sociais da República Velha e trazer para discutir em sala de aula, né, e então aí... Dentro dessa proposta, né, a gente fez fizemos os encaminhamentos metodológicos, vamos dizer assim, né, para atender esses seguintes pontos, né, que seriam ressaltar as semelhanças entre os movimentos populares, urbanos e rurais na República Velha,
compreender a ação coercitiva do Estado em relação a esses movimentos, entender os desdobramentos nas esferas política, econômica e social da República Velha e contextualizar a realidade dos momentos dentro do povo brasileiro, dentro da realidade popular, né? Então, e aí, o que esperamos com isso? Né? A gente esperamos que os alunos eles entendam qual foi a importância desses movimentos sociais, né? O que eles contribuíram para a formação do Brasil contemporâneo, né? E a gente espera uma atitude crítica e através disso, através de debates em sala de aula, né? A gente traz manda o aluno também pesquisar em casa, até poderíamos, né, utilizar o Classroom se todo mundo se o mundo fosse perfeito, né? Mas é isso, não sei se o Thiago quer acrescentar alguma coisa. Essa questão da construção do paralelo, né, com o Brasil contemporâneo com a República Velha, né, que é importante salientar, né, esse processo de construção histórica e como que nós estamos hoje, né, principalmente na questão dos movimentos sociais, né, até questionamos como que seria, né, como que o Estado age, né, na repressão, né, qual a forma coercitiva, né, como que ele vai exercer essa força, essa ação contra o movimento, né, que a gente pode até utilizar muito hoje, né, hoje nós temos um movimento que acontece e nós vemos uma certa negligência do Estado em relação a atos de bandidagem, mas porque há um certo viés ideológico que é pertinente àqueles que estão no poder, aí há essa certa leniência. Agora, se fosse de uma outra matriz ideológica, como que age e tal, né? Isso que a gente tem que deixar bem claro. No movimento popular, a gente vê uma manifestação do Estado com muito mais força. Quando há uma manifestação mais elitizada, a gente já vê que há uma certa negligência, né? Como que o Estado negligencia. Isso são movimentos democráticos, tá? Está na Constituição. É democracia para quem precisa de democracia. Tá? Entendeu? É democracia para quem pensa que nem eu, né? É a minha democracia que é a certa, não a... Tá tudo errado. Quem fez a Constituição tá tudo errado. A Bíblia tá errada. Vocês não entendem nada, hein? Pode parar. É que eu falei assim, não bastou 4 anos de formação acadêmica, mas o tempo a gente trabalhou, né? E estuda direto. Gente, né? O conhecimento do leigo, né? O cara sabe tudo, né? O WhatsApp é um canal de informação, que aí no caso, e os caras acreditam. Eu já nem falo mais nada. Depois de debater, eu vou ter que dar soco na cara de muita gente. Esse dia eu estava vendo aqui, o cara falou, nós não temos mais legitimidade, né? As pessoas que eram legítimas, que tinham um discurso legítimo, cientista, professor, nós viramos balela, né? E é um movimento no mundo todo, né? É um movimento que Os alemães têm um termo, né, que é o tal do Zeitgeist, né? O espírito do tempo, né? Esse é o espírito do tempo que a gente está vivendo, né? Do negacionismo. Eu estava até debatendo com um aluno sobre isso, eu achei interessante, né? Com o espírito do tempo. Isso é um termo legal para a gente estar utilizando também. Aonde você viu isso daí? Eu não sabia, não. Você tem um texto? Isso daí é de filosofia. Acho que um professor daqui trabalhou sobre esse termo. Foi Hegel que fez essa analogia, o Heidegger. E aí eles estavam comentando sobre o espírito do tempo, né? Como que atua, né, na sociedade. Você fala, cara, na história a gente não pensa dessa maneira, né? Isso é mais questão da filosofia, né? Mas eu achei interessante a comparação, a ideia, né, que eles trouxeram. Isso é um pensamento do século XIX, dos alemães, né, o espírito do tempo. Até o professor lá comentei com ele assim, então não dá para resgatar o legado da cultura grega, né? Porque o espírito do tempo, daquele momento, agiu daquele jeito. Agora é um outro, né? A gente pode reproduzir, imitar, mas fazer daquela maneira criativa não tem, porque aquele espírito atuou naquele momento. Agora nós estamos vivendo um outro. A gente fala assim, para nós é ciclos históricos, né? É outro verbete, mas é interessante o termo, né? Legal. Os alemães arrumam a palavra para tudo, né? É bem isso. A outra equipe, para apresentar, o que vocês pensaram? Vou apresentar aqui, só um momento. Então, nosso grupo foi Ana Paula, Diógene, eu e o Marcel, e nós vamos fazer o plano de ação do Se Liga para o 2º ano.
Então, em conjunto, nós chegamos ao tema engenho de açúcar. E aí a Ana teve a ideia, na verdade ela tinha conhecimento sobre um vídeo que mostrava justamente a estrutura de um engenho de açúcar, né? Então a ideia era passar esse vídeo para os alunos, para que eles assistissem, entendessem como que é a estrutura do engenho, e depois problematizar justamente o trabalho que os negros e as negras faziam dentro do engenho. Então a pergunta, né, ali eu achei uma questão muito interessante no livro de história do 7º ano, que eu acho legal se fosse trabalhar também no 2º ano, que é a seguinte, né? Nos engenhos coloniais eram geralmente as mulheres que trabalhavam na moagem de cana. Quando a situação exigia, o trabalho da moagem se estendia a noite adentro. Exaustas, elas corriam o risco de ter o braço esmagado na moenda. E aí eles teriam que chegar à seguinte hipótese, construir uma hipótese sobre isso. Por que será que os senhores preferiam que as mulheres realizassem esse tipo de trabalho? Então, é a ideia de que tem a máquina e que a mulher teria o corpo, né, o tipo de corpo que seria mais fácil para fazer a máquina funcionar. Então, eles teriam que criar essa hipótese, né? Então, ter um pensamento ali meio autônomo para chegar nessa ideia. Ana, Marcelo, vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem, tudo tranquilo. Não, é isso mesmo. E esse vídeo, né, eu lembrei dele porque, inclusive, ele está no RCO do 7º ano, né? Então, eu não conhecia, daí eu assisti, passei para eles. É um vídeo bem didático, né, em que ele pega desde a colheita da cana até a comercialização, né? Então, achei bem interessante passar para eles isso. O pessoal um professor estava falando que eles mudaram, né, os slides, eles estão em mudança, né, que eles pegaram outro pessoal para fazer os slides. Até ano que vem vai ter uma mudança, vai vir com menos slides. É um pessoal, assim, bem mais dinâmico que está fazendo, né, dentro das universidades, com essa pegada um pouco mais dentro dessa nova proposta, né? Então, vai ter redução nos slides, não vai ter mais mão na massa, vai ser um outro tipo de atividade. Então, eles estão fazendo um trabalho bem diferentão, assim. Então, ano que vem vai ter mudanças. E, além dessas mudanças que vão ocorrer, então, já está que todo ano eles vão fazer alterações nos slides, né? Que a proposta era que ficasse aquilo por muito tempo, agora não. Então, todo ano eles vão dar uma nova roupagem. Então, se você pegar o slide lá de 2019, já não é o mesmo do que está agora em 2022, né? Eles contrataram pessoas diferentes para estar montando esses slides. Inclusive, tiraram mão na massa, né? A pedido dos próprios professores, porque diz que não dá tempo e tudo mais. Então, eles estão fazendo também esse trabalho de fazer uma adequação, né? Tentar chegar o mais próximo possível do que o professor precisa. Mas eles salientaram que, né, os slides ainda como livro didático, apenas um recurso que você pode utilizar, né? Mas que você tem liberdade para você estar ali melhorando, acrescentando, tirando coisas para você deixar a aula com a sua cara. É um material de suporte, de apoio, né? Para você estar trabalhando. Mais alguma coisa do trabalho de vocês, Pro? Tudo certo. Assim, foi tempo curto, né? A gente preparou o slide ali da melhor forma, né? A gente teve problema com a questão da internet também, alguns aí não conseguiam, enfim. Mas esse aí é o nosso trabalho. Tranquilo, parabéns. Eu coloquei o link para vocês estarem fazendo o questionário, né? Terminando o questionário, vocês estão, então, dispensados. Semana que vem, então, a gente começa a fazer o relato de implementação. Tenta já fazer, então, o seu relato de uma forma bem organizada, assim, no máximo, por pessoa, assim, vamos pensar de 5 a 6 minutos, né? Então, uma coisa bem sucinta para que turma fez tal, porque aí todo mundo apresentando semana que vem, na próxima semana aí vocês estão dispensados. Se a gente não conseguir apresentar, aí então quer dizer que aí a gente ainda vai ter semana que vem e a outra, entendido? Não se esqueçam que até dia 2 vocês têm que estar com o relato de implementação e o plano de ação postados.
ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. E já vão planejando mais ou menos como que vocês vão falar, para na semana que vem a gente conseguir fazer com que todos falam. Beleza? Eu já vou enviar agora o relato, só falta fazer ali uma inserção, eu já vou enviar. Então, beleza. Pessoal, fiquem com Deus, então, e até a próxima semana. Tchau. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.